Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do FinTalks Papo de Empreendedor. Aqui no FinTalks nós falamos sobre o universo das finanças, contabilidade e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das melhores práticas, estratégias e aprender com os erros e acertos dos outros empreendedores e especialistas. O nosso tema de hoje é como contadores estratégicos ajudam você a lucrar mais. Vocês devem ter percebido que o episódio de hoje está um pouco diferente, o apresentador está com cabelo, o que aconteceu aqui? Mas para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Marcela Renault, eu sou Head de Marketing aqui da FinTime, e hoje eu estou sentada na cadeira do Ney, porque ele não vai ser apresentador, ele vai ser o entrevistado. Então, antes de falar sobre o tema, obviamente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, por vocês terem topado esse papo diferente, porque eu não tenho só um convidado, mas tenho dois. Então, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho sobre vocês, a história de vocês, e como é que vocês começaram a empreender. E, por favor, primeiras mulheres. Então, tá bom. Com uma apresentação dessas, né, Ney? Pois é. Obrigada, Marcela. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, né, nesse canal que só traz coisas boas, só traz conhecimento para o nosso público. E espero que a gente possa contribuir um pouquinho mais no dia de hoje. Bom, eu sou a Ilma Martins, sou contadora, formada há alguns anos. Não posso falar não contar a idade, não, brincadeira. Sou formada desde 2015, já trabalho na área desde os meus 16 anos, então tenho uma bagagem aí muito boa de contabilidade. Sou mãe, empreendedora, uma pessoa batalhadora, em busca dos sonhos, e estou aqui na FinTime, né, nessa equipe maravilhosa, nesse time com pessoas excelentes, com pessoas que querem crescer. Estamos aqui buscando trazer o melhor para os nossos clientes e alcançar o sucesso. É isso. Muito obrigada, Ney. Pode seguir. Bom, pois é, Marcela, você está me representando muito bem, hein? A abertura foi ótima. Então, muito prazer, eu sou Josnei Soares, mas fica com vontade para me chamar de Ney, todo mundo me chama assim também. Eu comecei na área há muitos anos, eu comecei com 15 anos trabalhando numa agência de publicidade e propaganda, foi meu primeiro emprego. Depois eu entrei na área financeira, cuidando ali. Eu entrei como office boy, depois fui para a área financeira, cuidar da parte de contas a pagar, receber. Então, fiz minha carreira inteira nessa área financeira. Meu último emprego foi numa outra agência de publicidade, onde eu era gerente financeiro. E daí eu resolvi empreender. Então, além da formação em administração de empresa, que é a minha primeira formação, eu sou formado em contabilidade também. Fiz pós na área de controladoria. Então, meu mundo é finanças e contabilidade. Em 2012, eu deixei de ser empregado, montei a minha empresa e hoje eu ocupo a cadeira aqui de CEO da FinTime e também da PJ Plus e divido aqui a gestão com a Ilma, que é uma honra trabalhar com você, Ilma, minha sócia querida. Há muito tempo que estão juntos, né? Muito tempo já que estão juntos trabalhando nisso, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas vamos começar, então, a bater um papo, já que nosso tema aí, como os contadores estratégicos, ajudam você a lucrar mais. Minha primeira pergunta para vocês é, vocês, como contadores, como vocês enxergam o papel do contador hoje no cenário onde as empresas, mais de 2.000 empresas quebram todos os dias? Aí vocês podem, gente, mandar bala. Manda lá. Bom, acho que deixa eu começar um pouco aí, eu passo a bola para a Ilma, como é que é um bate-papo, papo de empreendedor, né? Então, só para passar um pouco da minha visão sobre esse universo, Marcela, é um universo muito triste, né? Eu realmente fico muito triste quando eu vejo que 2.000 empresas quebram todos os dias. A gente tem essa pesquisa aqui, que é atualizada a cada ano pelo Sebrae, e quando a gente vai analisar os motivos pelas quais as empresas quebram, na maioria das vezes são motivos relacionados à gestão. A gestão de dinheiro, gestão do caixa é um dos principais problemas, né? Gestão de clientes, gestão de operação. A gente fala que o empreendedor nasce da necessidade de empreender, muitas vezes, né? E não da oportunidade de fazer negócio ali. No Brasil, infelizmente, tem essa cultura. E por conta disso, o empreendedor sai da faculdade aprendendo uma atividade técnica, mas não tem ali uma formação de gestão.
E aí, quando o empreendedor vai para a vida real, descobre que empreender tem muitos desafios. Muitos desafios, a gente sabe disso. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode pensar é que o contador ele pode ser muito útil para evitar com que essa quebradeira continue. A gente tem tido essa missão aqui em ajudar clientes montando um plano estratégico ali de gestão financeira e contábil, organizando a empresa do cliente para que ele não tenha a surpresa de saber que não tem dinheiro para pagar a conta no mês seguinte. E o contador, quanto mais ele for pró-negócio, mais ele vai conseguir ajudar o seu cliente a sobreviver, e essa é a nossa missão aqui. É isso aí, apenas para complementar um pouquinho ali o que o Ney disse, né, sobre a questão do preparo, né? O conceito de empreendedor é aquele que vê um problema e busca atuar na solução daquele problema. Isso deveria ser aquele que decide empreender, né? Então, eu vi um problema numa área que eu conheço, que eu domino, e eu sei que eu tenho uma solução para aquilo, então eu vou trabalhar em recursos para atingir aquele objetivo. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem muitos empreendedores que decidem, né, se lançam no mercado de empreendedorismo sem nem saber o porquê que estão se lançando. Então, eu vou sair porque eu não quero mais receber ordens, não quero ter que bater horário. Então, eu vou empreender, vou fazer algo aqui, e aí acaba esquecendo de olhar concorrência, mercado, olhar se tem caixa para manter o negócio. E aí, o que acontece? Hoje em dia, no Brasil, nós temos o MEI, então muitos começam como MEI, porque é barato se tornar MEI, a tributação é muito baixa, então eles começam como MEI, e aí, às vezes, eles são bons no que fazem. Então, eles começam a crescer, mas eles já iniciaram sem estrutura nenhuma. Então, quando você começa sem nenhuma estrutura, e geralmente, quando você é MEI, tudo que você tem de faturamento você coloca no bolso, como pessoa física, depois fica difícil, quando você cresce, mudar essa estrutura, mudar essa forma de atuação, e aí onde muitas empresas, de fato, acabam quebrando, né? Porque eles não têm a noção de que a empresa é uma coisa, o sócio, pessoa física, é outra. Eu não tenho a empresa para manter o sócio. Na verdade, eu tenho a empresa por um objetivo, por um propósito, e através de alcançar esse propósito, o sócio, sim, é remunerado por isso. Então, eu percebo muito isso assim nos empreendedores hoje em dia, sabe, Marcela? É mais por uma necessidade do que de fato por resolver um problema. E trazendo um pouco a bola aqui para o papel do empreendedor, só para colaborar um pouco mais com essa discussão, eu acho que o contador no Brasil ele pode e deve fazer coisa como nós estamos fazendo aqui. Divulgar um pouco mais sobre o papel do contador, divulgar como que uma empresa de contabilidade, uma boa empresa de contabilidade pode ajudar o empreendedor a resolver os seus problemas ali na parte de gestão financeira e contábil. O contador é o profissional mais indicado para cuidar das finanças, porque ele, de fato, é formado em ciências contábeis, que é a gente fala que a contabilidade é a linguagem universal dos negócios, né? É a ciência dos negócios. Então, se o contador ele tem essa formação, essa capacidade, ele pode fornecer esse conhecimento para o empreendedor. O que acontece na vida real é que quando, como a Ilma falou, o empreendedor está começando ali, o pequeno empreendedor, ele não tem noção do que o contador faz. No Brasil existe um conceito que é errado, mas existe, que é o contador é aquele cara que calcula o imposto. O contador não faz só o cálculo do imposto e faz imposto de renda no final do ano. O contador, um bom contador, ele entende muito sobre gestão de negócio, ele entende muito sobre imposto também, claro, mas principalmente como que a empresa pode financiar o seu crescimento através de recursos. A contabilidade mede isso, mede margem de contribuição, margem de lucro, mede, por exemplo, capacidade de pagamento de longo e de curto prazo. São alguns indicadores ali que indicam a saúde financeira da empresa, que se bem estruturado e se bem monitorado, a gente vai evitar com que a maioria das empresas no Brasil quebrem. Então, acho que esse é um papel que a gente tem que trazer para o contador e pedir para cada vez mais os contadores se posicionarem frente aos pequenos e médios negócios como uma autoridade nesse assunto, porque, de fato, eles são. Sim. Ney, você até comentou que existem outros escritórios, existem vários escritórios de contabilidade por aí, né? Mas eu queria saber, na visão de vocês, por que uma boa parcela
desses escritórios de contabilidade ainda não estão preparados para ajudar de verdade o empreendedor nesse cenário que a gente vive atualmente, de tanta informação, mudança rápida? O que vocês acham sobre isso? Bom, quer falar, Ilma? Pode começar, Ney. Pode começar que eu concluo. Bom, essa é uma boa pergunta, Marcela, porque é o seguinte, ó, quando a gente começou como contabilidade, e aí, né, trazendo aqui até para um aprendizado nosso aqui, a gente começou como qualquer escritório de contabilidade tradicional que vai lá e fica preocupado ali com calendário fiscal, com agenda tributária, né? Hoje no Brasil a gente sabe que são muitas obrigações acessórias. O contador, ele vive o tempo todo cumprindo prazo, porque o governo tem prazo para todas as obrigações acessórias, e cada prazo não cumprido gera multas muito pesadas. E essa multa acaba recaindo sobre o profissional de contabilidade. Então, esse cara não tem tempo para respirar, às vezes, porque ele está cuidando ali da burocracia, com um processo muito robotizado, automatizado para cumprir prazo do governo. Só que quando o contador passa dessa fase, e foi o caso que a gente, graças a Deus, já passou dessa fase, desse aprendizado, ele começa a ter a oportunidade de olhar para o negócio e falar assim, ó, o que mais eu posso fazer para o empreendedor? E daí a gente entende que o contador que está nessa fase, ele pode oferecer serviços de assessoria estratégica para ajudar o empreendedor a crescer. Ele pode estruturar os pilares de organização para o cliente ter uma boa gestão financeira e contábil. Depois ele pode ajudar o empreendedor também a cuidar do planejamento financeiro, do planejamento tributário, do planejamento de negócio a longo prazo para entender ali como que essa empresa pode ter saúde financeira e conseguir atingir seus resultados. E depois que ele faz tudo isso, ele pode muito bem fazer o controle e a gestão e acompanhamento mensal com o empreendedor para dar ali, para ser um olhar externo sobre o negócio do cliente. Então, os escritórios que estão nesse perfil, eles realmente são estratégicos, só que infelizmente no Brasil existem muito poucos escritórios que estão atuando assim, justamente porque eu falei anteriormente, né? Eles estão muito ocupados com o operacional, pró-governo e não pró-cliente. Então, esse é o desafio de qualquer empreendedor contábil para ajudar o seu cliente. É isso aí. Eu quero complementar só com 2 pontos ali relacionados ao que o Ney já falou, né? Essa questão da quantidade de obrigações que o contador tem no dia a dia, isso acaba, de fato, consumindo muito tempo. E isso, de fato, é extremamente importante, porque ele não pode perder prazos. Se ele perde prazos, ele perde todo o faturamento que ele tem, porque a multa, quem vai assumir é ele, não é o cliente. Então, voltando um pouquinho lá no que eu falei lá no início, também acontece com os escritórios de contabilidade que resolvem começar sem ter um planejamento e aí um foco definido de onde irão seguir, ou às vezes até tem, mas não tem recursos para isso. Então, trabalha para sobreviver. Então, acaba tendo que pegar vários clientes e aí, no dia a dia, na rotina, na correria, não dá conta de pensar em gestão. Tem que atender somente a demanda operacional. E, ok, isso, como o Ney falou, aconteceu com ele, aconteceu comigo, mas isso tem que ser um tempo, isso tem que ter tem que ter um projeto, né, tem que ter um plano de ação para que você consiga estruturar suas operações de forma que você tenha pessoas para fazer muito bem feito esse operacional, e aí sim você consiga pensar no teu cliente para dar recursos para que ele venha a crescer. Essa é a nossa função como contador, né? A gente teve muitos anos ali o contador sendo visto como, era chamado até de guarda-livros, né? Antigamente, para quem não conhece, era o guarda-livros. Então, o contador, depois ele passou a ser só aquele que emite a guia, então manda a guiazinha no e-mail do cliente. E hoje existe já essa ruptura no meio contábil, de que o contador precisa, sim, sair do papel de emissor de guia e virar um gestor, né? Então, não desmerecendo nenhuma profissão, mas a gente pode, por exemplo, um contador, ele pode ser contador de uma empresa, mas ele pode ser um administrador também, porque ele vai entender de várias áreas, ele vai conhecer vários números que às vezes um administrador não vai entender o que aconteceu ali. Então, o contador, ele tem esse papel muito estratégico dentro das empresas e como contabilidade também. E para finalizar isso, a gente precisa alertar o seguinte, não estou dizendo que seja uma culpa dos contadores, ou que seja uma culpa
dos clientes ou do Brasil, enfim, mas a gente precisa alertar o seguinte: nós temos aí várias coisas em andamento, várias legislações arrojadas vindo pela frente, temos aí uma reforma tributária que vai tirar o contador do papel de emissor de guia, porque os dados estarão muito mais nas mãos do governo, a gente já vê que já está hoje em dia na mão do governo, né? O governo já sabe de tudo que acontece na nossa vida. Isso vai ficar cada dia mais forte aqui no Brasil, né? Nós já temos um sistema de gestão tributária muito arrojado, o governo já tem todos os dados. Então, cada dia mais, o papel do contador vai ser aquele de olhar para uma nota fiscal, por exemplo, e dizer se o imposto da nota está correto ou não. Não apenas de apurar o imposto. Porque apurar, daqui a pouco o próprio sistema vai fazer sozinho. Mas se ele está correto ou não é outra história. Então, vai caber o contador dizer, não, tem um benefício fiscal aqui que está sendo utilizado, tá ok. Vai caber o contador dizer, não, essa nota fiscal aqui para tal estado tem um convênio, tem um protocolo, então tem substituição de tal imposto. Então, esse é o papel do contador, não apenas na parte estratégica financeira, como o Ney falou, mas também na parte tributária, porque quando você economiza com impostos, é dinheiro que volta para o caixa da empresa. Então, é isso aí, contador, o nosso papel de contador é esse. Mas quando eu falei ali sobre o cliente, eu só deixei um alerta bem rapidinho, né? Eu sei que o Ney deve ter um ponto bem, bem interessante sobre isso também. Às vezes, pessoal, muitos clientes acabam não querendo pagar por um serviço de qualidade. E para a gente poder dar essa estrutura para o cliente, para a gente poder dar uma gestão tributária, financeira, tudo isso demanda tempo, demanda estudo, demanda análise. Então, valorizem, né? A gente tem que valorizar esse trabalho e os contadores também precisam se valorizar e demonstrar para o cliente que eles têm capacidade técnica para ajudá-los, para levar a empresa deles a crescer. Acho que é isso. Muito bom. Acho que nesse ponto, Ilma, eu penso que tem uma questão de consciência aí, né? Às vezes o cliente ele não quer pagar porque ele não sabe o valor que é ter um bom contador. Só quando ele tem e que ele descobre o quanto estratégico, o quanto que o contador ajudou a empresa dele a crescer, a economizar imposto ou a evitar algum risco desnecessário, que ele vai perceber o valor do contador. Por isso que é importante cada vez mais a gente falar para empreendedores o papel estratégico do contador e onde ele pode buscar essas ferramentas. Tá? E aí eu falo, gente, de contador, mas eu queria incluir uma outra profissão aqui que eu acho extremamente necessária na hora que você está crescendo o seu negócio. É também um advogado. Né? Se você tem um contador e um bom advogado, você reduz drasticamente a chance de você quebrar a sua empresa. Um contrato mal feito pode significar a ruína da sua empresa. Por isso que a gente tem uma cultura aqui na FinTime. A gente tem parceiros na área do direito e se o cliente não tem um advogado, a gente já vai orientando o cliente ali a construir um departamento jurídico, seja interno ou terceirizado, mas para que esse advogado esteja na mesa com a gente discutindo coisas estratégicas. A gente, como contabilidade, a gente tem uma limitação profissional. A gente pode até um certo ponto. Chega a determinado assunto que tem a ver com contrato, tem a ver com decisões judiciais, que aí a gente precisa da opinião do advogado para daí sim dar uma orientação técnica contábil para o cliente. Contabilidade e advocacia andam juntos e aqui a gente faz questão de ter isso bem claro e bem orientado com o cliente para que ele possa ter o menor risco possível aí e conseguir perenidade no seu negócio. É muito importante que todos os pontos estejam bem redondinhos e alinhados, né? Sim. Enquanto vocês estavam falando, vocês já deram uma pinceladinha, assim, sobre até a importância do papel do contador para a empresa, né? Mas, assim, de uma forma prática, digamos assim, até para ajudar o empreendedor que está assistindo a gente agora. O que vocês acham que os escritórios realmente deveriam fazer para ajudar os empreendedores? Olha, acho que a primeira coisa, Marcela, eu vou usar o exemplo da FinTime, mas isso pode ser para qualquer outro empreendedor, outro contador, né, que queira utilizar esse modelo. Mas o que tem funcionado aqui para a gente, tá? A gente utiliza a nossa metodologia, que a gente chama de lucro certo, com o pilar de organizar, planejar e controlar. Esses são os 3 pilares. É o caminho que a gente utiliza para organizar uma gestão financeira e contábil de uma empresa.
Nesse pilar, a gente faz um processo onde a gente implementa um modelo de gestão contábil financeira, organiza as finanças do empreendedor, passa a consciência para ele de como que tem que separar ali as despesas, separar pessoa física e pessoa jurídica, por exemplo, é uma coisa que a gente acha que não tem, mas no Brasil, infelizmente, o empreendedor paga a conta da escola do filho na conta da empresa. Isso é uma mistura que depois não dá. Depois fala que a empresa não deu lucro, né, Ney? E depois fala que a empresa não deu lucro. De uma forma prática, quando a gente implementa, por exemplo, numa metodologia aqui que a gente utiliza, a gente implementa um bom software de gestão financeira, a gente implementa o nosso software de gestão financeira, ou se o cliente já tem um dele, a gente reimplementa o software do cliente. A gente entende ali como que está indo o dinheiro dele, para onde está indo o dinheiro dele. E nesse processo, só de organizar, só de dar clareza para o empreendedor, a gente consegue economizar recurso, dinheiro no bolso do empreendedor. Porque às vezes a gente descobre que ele está pagando uma despesa ali desnecessária. Ou às vezes a gente descobre nesse processo que a empresa dele está enquadrada no regime tributário errado e, consequentemente, a gente orienta esse cara a mudar de regime. Por exemplo, peguei uma empresa que a gente utilizava aqui, e essa empresa ela era do lucro presumido. Na empresa do lucro presumido, os impostos eles são pagos sobre a venda. Você vendeu, você pagou. Independente se você teve o lucro ou não, você tem que pagar o imposto ali para o governo, porque o governo presume que sua empresa teve lucro. Vou pegar um exemplo de empresa de serviço. O governo fala o seguinte, para cada R$1 que você vende, você tem 32 centavos de lucro. Olha só. O governo nem sabe quanto que a empresa gasta, mas ele já presume que a empresa tem que pagar ali imposto sobre 32 centavos do lucro dele. E aí, esse cliente tinha prejuízo, porque ele era uma startup, uma empresa que estava iniciando. É normal uma startup ter prejuízo no começo da operação. A gente chegou para esse empreendedor, depois que fez essa parte da organização da empresa dele, e propôs que ele virasse lucro real, e ele economizou dinheiro por, milhares de reais, tá? Um segundo exemplo, Marcela, que a gente teve aqui, que eu posso compartilhar para ser prático. Você pediu praticidade, vou te dar algumas praticidades aqui. A gente tem uma empresa que também é uma outra startup de tecnologia, ela tinha uma necessidade ali de contratar funcionários, né, e crescer rápido. Eles tinham recebido uma rodada de investimento e precisava crescer. Eles saíram de 30 funcionários, algo em torno de 25 a 30 funcionários, para 100 funcionários. E só que eles não vendiam nada, absolutamente nada, eles não tinham R$1 de receita. Só que ele prestava um serviço para um cliente dele, num formato de permuta, porque ele estava tentando validar o produto ali, né? Olha, né, usa meu produto, vê se fica bom e tal. Fez isso com um segundo cliente para usar e para ele testar. E simplesmente eu orientei esse cliente que ele poderia passar a cobrar um valor mínimo para aqueles clientes que estavam no beta, né? No teste. E com base nesse valor mínimo que ele cobrou, ele conseguiu se enquadrar numa lei da desoneração da folha de pagamento e economizou 1.200.000 por ano. Olha só. Então, olha o quão importante um contador atento pode fazer uma empresa reduzir carga tributária, o que significa botar 1 milhão no bolso. Olha só, essa empresa, eles faturavam algo em torno de menos de 10 mil por mês, para você ter ideia. Menos de 10 mil por mês e queimava aí em torno de 2 milhões de caixa. A gente colocou 1.200.000 por ano no caixa dessa empresa. Então, você consegue imaginar o quanto eles economizaram? Ele economizou mais dinheiro em pagamento de imposto do que o faturamento que eles faziam. Esse é um exemplo, mas a gente tem vários aqui, eu ficaria horas contando para você os exemplos, mas é só para reforçar que um bom contador estratégico, que tem visão de negócio e que trabalha num modelo de organizar, planejar e controlar as finanças do seu cliente, pode ser uma ferramenta poderosa para o empreendedor realmente se diferenciar. Legal. E esse modelo, né, que você sugeriu, acho que a metodologia lucro certo, ela pode ser usada por qualquer empresa ou tem alguma limitação, tem alguma área específica? Pode ser usada por qualquer empresa porque ela é um princípio de organização, controle e depois gestão da empresa do cara. Então, se ele pegar, por exemplo, o princípio que a gente chama de organização, não importa se você é uma empresa de serviço, se você é uma construtora, por exemplo, se você é uma empresa de tecnologia, se você é um comércio, um varejo, você pode utilizar essa metodologia, porque o que a gente ensina nessa metodologia, Marcela, é como empreendedor, olhar para a tua empresa, olhar para os teus números e fazer a estrutura do sistema de informação financeira e contábil
para que gere, no final, um dashboard com a clareza da saúde financeira desse cliente. Quando a gente pega, por exemplo, só para pegar um exemplo, a gente pega, por exemplo, um empreendedor que está um contador tradicional, sem conhecimento de como opera o cliente, de quem é o cliente, o que ele faz, o que ele vende, ele vai lançar tudo isso como despesa. Vai lançar todos os gastos como despesa. A gente pega vários casos aqui. Quando a gente implementa um novo cliente, a primeira coisa que a gente faz é a gente sentar na mesa com o empreendedor e tentar entender do negócio dele. E falar o seguinte, tá bom, você compra de quem, você vende para quem? Quem são as pessoas que trabalham no seu time? Essa pessoa faz o quê? Ela é do comercial? Então beleza, vamos considerar ela como uma despesa. Essa pessoa que é da produção, essa pessoa que ela presta o serviço para o cliente final, então vamos categorizar o custo dela, de folha, todo o custo dela, como custo, de fato, né? E aí, quando a gente faz essa estruturação dos dados, a gente consegue oferir nessa empresa o que a gente chama de margem de contribuição. E esse é um indicador de saúde financeira muito importante. Se você tem uma margem de contribuição positiva, saudável, você pode crescer tranquilamente, sua empresa não vai quebrar. Mas se você está vendendo o teu produto com a margem de contribuição ruim, que não paga os teus custos fixos, ou com a margem de contribuição negativa, se você vender muito, você quebra. Esse é o problema. E aí, eu vou parar... As pessoas não têm essa percepção, né, Ney? As pessoas não têm essa percepção de que se vender muito, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, né? Porque são detalhes que fazem a diferença, né, no futuro da empresa. Ele só descobre quando ele vê que o dinheiro não sobra. Ele vê, mas estou vendendo, e por que não está sobrando dinheiro? Não está sobrando porque os seus custos, eles são maiores do que você poderia ter de custos para te dar lucro. Essa é a queixa, Ilma. Interessante que eu lembrei de mais um caso, uma farmácia, que na verdade não é uma farmácia, é uma empresa de tecnologia que utiliza a tecnologia para vender medicamentos, né? Então, esse cara chegou e falou, cara, como assim? Eu estou vendendo um X por mês, mas não está sobrando dinheiro, não está dando para pagar a conta. Quando a gente foi fazer a análise, a gente descobriu que ele estava vendendo abaixo do custo de aquisição. Olha isso. Está vendendo abaixo do custo de aquisição. Por isso que não estava sobrando. Sorte que esse cara tinha um bom fôlego financeiro, ele era bem capitalizado, ele conseguiu manter aí a empresa por 3 meses rodando nessa situação sem quebrar a empresa. Mas se ele tivesse demorado muito mais tempo para conseguir identificar isso, ele teria quebrado a empresa com certeza. E graças a essa metodologia, Marcela, que você perguntou, a gente conseguiu identificar isso, porque a gente entende qual é o negócio do cara, como ele vende, como ele compra, quais são os custos envolvidos na operação dele, e a gente descobre se ele está vendendo abaixo do preço de venda, né? Ou seja, abaixo do preço de custo, quer dizer, com saúde financeira ou sem saúde financeira. E é isso a nossa proposta. E aí, sim, uma vez que o cara está com esses indicadores controlados, né? Está com mais de contribuição positiva, a gente pode pensar num planejamento de longo prazo, que aí sim reinvestir o lucro e fazer essa empresa crescer de uma forma mais acelerada. Mas sem essa estruturação, é um risco muito grande o empreendedor tentar crescer de forma desenfreada, sabe? Sim, muito obrigada por compartilhar essas histórias, porque elas são bem importantes, até para a gente que não é da contabilidade, posso até falar por mim, entender a importância, né? Na prática mesmo, como eu pedi, como pode fazer a empresa sobreviver no mercado hoje em dia, né? E aí a gente falou sobre o papel do contador, da importância de uma metodologia, das mudanças, mas agora eu quero saber de vocês, quero que cada um conte uma historinha do maior desafio que vocês já enfrentaram com algum cliente, com algum problema, que você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E como é que vocês resolveram esse problema? Ilma, fala, Ilma. Quero saber você na prática, me contem. Vou deixar o Ney descansar um pouquinho. Bom, a gente enfrenta vários desafios, né? A gente recebe clientes com várias dores o tempo todo, né? E às vezes são coisas assim muito simples, né? Como o Ney falou, às vezes é um preço de venda que você tem que entender, que você tem que demonstrar. Mas às vezes o cliente vem com situações, por exemplo, assim, porque o meu amigo tem o mesmo ramo que eu, faz a mesma coisa que eu, e ele paga menos imposto do que eu. Ou, também quero pagar menos, né? Também quero pagar menos. Por que o meu contador não consegue fazer eu pagar menos se o meu amigo paga? Então, a gente tem que desmistificar. Eu creio que o maior desafio, né, na nossa área é desmistificar as informações que os clientes recebem. Porque informação hoje a gente tem de tudo quanto é tipo na internet. Porém, gente, é muito importante entender que tem informações que são muito técnicas.
Então, você não vai conseguir achar um caso exatamente igual ao seu, com todas as características que a tua empresa tem, no mesmo estado que a tua empresa está, e pegar e usar exatamente para você, para dar o mesmo resultado. Tem vários nuances aí que envolvem. Então, eu recebi recentemente um cliente com uma situação de que ele queria fazer planejamento tributário. Ele não queria fazer planejamento tributário, na verdade. Ele queria mudar o regime tributário da empresa dele, porque alguém disse para ele que no regime que ele estava pagando mais imposto, e em outro regime ele pagaria menos. E ele me apresentou, inclusive, um cálculo, demonstrando ali quanto que ele iria pagar de imposto se ele mudasse de regime. E aí, por isso que é importante que o Ney falou da gente conhecer a empresa do cliente. Por isso que é importante a nossa metodologia de estar perto do cliente, porque aí eu sei que o dado que ele trouxe não é verdadeiro. Eu sei dizer para ele que aquele número não é a realidade e que se ele decidir mudar, ele vai, de fato, ter um prejuízo maior, porque ele vai pagar mais imposto do que ele acha que ele vai pagar. Então, no caso desse cliente, o que eu demonstrei para ele? Que ele estava considerando uma alíquota de imposto generalizada para ICMS, considerando que ele iria vender tudo para determinado estado, porém eu demonstrei para ele que 50% da receita dele ele vendia dentro do estado onde ele estava, então a alíquota de 4% era 17%, então tinha uma diferença grande ali de tributação. Demonstrei para ele que o que ele estava considerando como custo, que ele poderia deduzir 100% na operação dele, muitas operações não permitiam ter crédito, porque eram adquiridos de empresas MEIs ou empresas do Simples Nacional, que o crédito era muito baixinho. Então, eu fui demonstrando para ele que o que ele estava dizendo ali não se sustentava, porque existiam fatores que impediam ele de utilizar aquela forma de planejamento tributário. Então, eu acho que o grande desafio que a gente recebe no dia a dia é muitas vezes ter que provar para o cliente que nós sabemos o que estamos fazendo, que nós temos a metodologia correta, né? Que nós sabemos como cuidar da empresa dele. Claro, novamente voltando lá atrás, como a gente sabe que tem muitas contabilidades que hoje ainda não fazem esse processo de gestão, de estar tão próximo do cliente, às vezes dá essas informações, então, às vezes os clientes acabam generalizando isso, achando que, poxa, meu contador também não sabe o que está dizendo, né? Eu peguei aqui na internet, fiz o cálculo, olha, meu contador não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Então, acho que esse é o maior desafio, sabe? Demonstrar para eles que existem, ainda mais no nosso Brasil, isso que fique muito claro, nós temos uma legislação tributária que é muito extensa. Sai atualização todos os dias, gente. Sai mudança todos os dias. Então, não dá para a gente se atentar apenas a um fator. Principalmente quando se fala de planejamento tributário, tem que levar vários fatores em consideração. Então, esse é um recente que eu lembro, mas a gente tem vários aí para contar, que se a gente fosse procurar e contar aqui, iríamos ficar algumas horas. E você, Ney, me conte. Ô, Ilma, só antes de contar o meu, eu estava pensando, enquanto estava falando, né, sobre a profissão médica também sofre a mesma coisa, né? Porque os pacientes vão no Google e através da resposta do Google eles querem lá saber mais que o médico. Né? Diagnóstico. Então, realmente, a gente vive num mundo de abundância de informação, mas que quando se trata de área técnica, eu acho que precisa, sim, de um médico para realmente analisar todos os fatores, assim como o contador também precisa entender todos os fatores antes de sair sugerindo qualquer coisa. É um bom ponto. Mas aí, de novo, eu volto para o meu exemplo, que é o exemplo de comportamento, assim como o seu, Ilma, do cliente. A gente tem um desafio enorme aqui, Marcela, de a gente falar para o cliente largar o Excel. Eu gosto de Excel, gente. Eu também não sou contra Excel, não. Eu uso Excel. Mas o Excel, ele é bom, é uma ferramenta auxiliar. Ele não pode ser a ferramenta principal para quando você tem um negócio que quer crescer, quer faturar milhões, quer escalar. O Excel não é escalável, porque se fosse, toda vez ele estaria atualizado automaticamente. E quem não precisou de um Excel um dia e chegou lá na hora de usar, ele não estava atualizado. Todo mundo passa por esse tempo todo. Então, a gente tem que pegar o cliente que tem a cultura do Excel e falar para ele que agora ele precisa gerenciar a empresa dele através de uma ferramenta de gestão financeira, um RP,
que inclui, às vezes, muitas áreas que não são só financeira e contábil. A gente, por exemplo, está implementando num cliente nosso um sistema de gestão financeira que vai controlar a produção, processo de produção, e vai controlar CRM, vai controlar, por exemplo, estoque. Então, por quê? Toda empresa, tudo que a empresa faz, ela vai impactar diretamente na saúde financeira, né? Então, se a gente não tem um bom controle de estoque, a gente tem um problema lá de não saber se a empresa está com saúde financeira boa ou não. Se a gente tem um descontrole de produção, o cara está perdendo muito na hora de produzir ali, a gente tem impacto na saúde financeira da empresa. Então, uma empresa é um organismo completo, onde você precisa realmente gerenciar todas as pontas. E não dá para gerenciar todas as pontas utilizando o planilha de Excel. Então, meu desafio hoje, e a Ilma também eu acredito que seja nessa linha, é trabalhar a consciência do cliente de que para mudar e para ter uma empresa saudável, ele precisa mudar o mindset dele, ele precisa mudar a cabeça e falar, eu vou fazer diferente porque o que eu estou fazendo hoje não está sendo escalável, não está sendo saudável. Esse é o primeiro exemplo, tá? Mas ainda falando sobre a questão da mudança mesmo de comportamento do cliente. E aí, trazendo só mais um aí na mesma linha do que a Ilma falou, que é um desafio também que eu encontrei recentemente, são os planejamentos que são construídos pelo cliente, não só o tributário, como o caso da Ilma, mas também os planejamentos societários. Na maioria das vezes, quando o advogado e o contador eles não têm uma parceria, o advogado pensa somente com a cabeça jurídica, só que ele não tem ali a base contábil para saber se aquela estratégia jurídica para de pé na contabilidade. E quando isso acontece, a gente inviabiliza um monte de coisa. Eu tive um caso, só para ilustrar, de um cliente nosso, um grupo de médicos, que tinha um advogado extremamente inteligente, bom, inclusive no que faz, e sugeriu para esse grupo médico montar uma estrutura de SCP, que é Sociedade de Cota e Participação, que é um tipo de sociedade, um tipo de empresa que é usada para um fim específico. Eu não quero entrar na questão técnica aqui, mas é usada para um fim específico de sociedade oculta, né, eu vou chamar assim. E aí, para esse tipo de cliente, não parava de pé pela forma que eles operam, pelo jeito que eles operam. E aí, além de não parar de pé a parte operacional da coisa, a jurídica estava ok, tá? A jurídica não tinha, em tese, ali nenhum problema que não pudesse ser feito. Mas na operação, a operação do cliente ia contra os princípios jurídicos. E aí o que aconteceu? O contador não acompanhou esse planejamento e a empresa virou um caos. E foram 47 CNPJs abertos e que a gente teve que arrumar depois de um jeito muito rápido, assim, para estancar a sangria, sabe? Então, hoje, quando a gente recebe do cliente, olha, eu falei com o meu advogado e ele pediu para fazer abertura de novo CNPJ, para essa empresa comprar aquela, e isso vem com aquela ideia maluca na cabeça, a gente fala, para tudo, vamos conversar. Chama o seu advogado, vamos tomar um café juntos, nós três aqui, para discutir o que ele pensou do ponto de vista jurídico. A gente coloca aqui quais são os pontos contábeis e vamos falar com você para entender se operacionalmente se você tem controle interno para gerenciar tudo isso. De novo, gente, o controle interno é também essencial. Se ele não tem um controle interno, não para de pé a tese jurídica. Por isso que é importante a gente ter esses profissionais na mesa, tá? Para conversar. Então, esse é o desafio, Marcelo. É trabalhar a conscientização e comportamento desses clientes para que ele possa entender que se ele for utilizar o melhor de cada time, do time jurídico, do time contábil e do próprio time interno dele, ele vai ter uma empresa muito, muito, muito robusta, tá? Legal, acho que até o que você falou agora no final, né, ele ressalta muito o que você disse lá no começo, né? Como é importante todas as pontas estarem ligadas, né, para elas se conversarem e o negócio seguir, né? Então, muito legal, e é legal ver em exemplo como isso realmente funciona. Muito legal, gente, obrigada por compartilhar. E agora, voltando um pouquinho lá no começo, que eu até falei que vocês já trabalham há bastante tempo juntos, queria saber como é que vocês se tornaram sócios, como é que isso aconteceu, gente? Boa, conta aí, Ilma. Vamos lá, vamos começar. Primeiro compartilhar com o nosso público, né, que nós estamos em áreas geográficas totalmente diferentes, né? O Ney está em São Paulo e eu estou em Santa Catarina. Então,
olhando há alguns anos atrás, a gente poderia dizer que isso seria impossível, né? Como assim? Sócios, cada um no estado, e como é que funciona isso? Então, começa por aí que a nossa parceria, ela não tem barreiras geográficas, né, Ney? A gente hoje consegue se comunicar e trabalhar muito bem, mesmo ele lá e eu aqui. E a nossa parceria, ela surgiu justamente nesse contexto. O Ney estava precisando, lá em 2016, 2017, se eu não me engano, né, Ney? Mais ou menos. Sim. Ele estava precisando de uma força nessa burocracia que a gente tem na contabilidade. Ele precisava de ajuda para a entrega de algumas declarações, e ele chamou num grupo de contadores que nós temos ali do Brasil inteiro, perguntando se tinha alguém que se disponibilizava a fazer as entregas das demonstrações com ele era no penúltimo dia de prazo. Era dia 30/12, e o prazo era até dia 31, né, Ney? Era algo assim, né? Não lembro exatamente a data agora. E aí uma falou, oi, tô aqui, eu te ajudo, eu posso fazer. E ali já gerou um relacionamento muito bacana, porque em nenhum momento ele quis explorar a pessoa que ele estava contratando, e eu também em nenhum momento falei, ele está precisando, vou explorar, vou pedir um valor altíssimo aqui. Tanto que a gente acabou fazendo juntos, né? Fizemos uma reunião e ele fazia de um lado, eu fazia de outro. Então, começou essa parceria ali, a gente começou a se conhecer a partir disso. Depois disso, a gente fez alguns trabalhos juntos, trabalhos um pouco mais técnicos, um pouco mais complexos, não do dia a dia da contabilidade, algumas incorporações, alguns processos de due diligence. Fizemos alguns trabalhos ali que geralmente a gente não faz isso no dia a dia com o time operacional que a gente tem dentro do escritório, né? Geralmente a gente busca parceiros. E aí, em 2022, nós começamos a conversar a respeito aí de uma possível sociedade. A gente não tinha ainda um modelo, a gente tinha pensado no modelo de franquia, pensamos várias coisas, né? E aí o Ney, com a inteligência dele de negócios que só ele tem, né? De como montar negócios, me trouxe vários projetos, e a gente estudava, e não tá legal, assim não dá. E fomos ali estudando, e chegamos a uma parceria ideal, fizemos a junção dos nossos escritórios. O Ney tinha um escritório que não era FinTime, tinha uma outra empresa, né, a PJ Plus, e eu tinha a Nova Era, e nós juntamos essas estruturas, e aí juntamos tanto a estrutura de clientes quanto a estrutura de custos, juntamos funcionários mesmo para cuidar dessas estruturas. E ali nós fomos construindo papéis. Inicialmente eu fiquei à frente da operação da PJ Plus, o Ney continuou tocando a operação da FinTime, e nós viemos construindo aí durante 2023 um papel que nós entendemos que nós podemos contribuir muito mais ainda para o crescimento da nossa empresa, se cada um fizer o seu melhor. Então, hoje, nós estamos aqui, eu como diretora de operações, o Ney como CEO da empresa, tocando a nossa parte comercial aí com maestria, e eu vejo que a nossa parceria só tem dado certo e só vai crescer, porque nós temos o mesmo perfil, nós viemos, né, já com um sentimento de que nós não queríamos ser contabilidade tradicional, a gente não queria apenas gerar guia, cada um no seu ramo, cada um na sua forma de buscar essa diferenciação, mas sempre com esse desejo de trazer algo mais, de apresentar algo mais para os nossos clientes. Então, acho que quando a base é igual, todo o resto vai se complementando, vai fluindo, e acredito que ele tem o mesmo sentimento que eu, mas o meu sentimento é isso, que a nossa parceria só tem crescido, só tem dado certo, e só tem a evoluir cada dia mais. É isso, Ilma. Eu não tiraria nada do que você falou, eu só complementaria, dizendo que você foi gentil em falar que eu te pedi ajuda ali no último dia, eu estava desesperado. Eu estava com prazos mega apertado ali, e você também estava com seus prazos lá, e você, como generosa como sempre, você estendeu a mão para mim e me ajudou ali naquele momento. Olha o que é interessante, né? Você o senso de gratidão acabou virando depois uma sociedade. Hoje nós estamos trabalhando juntos,
e, de fato, temos os mesmos princípios aí, os valores, eu acho que isso que fez a gente unir. Além, obviamente, da competência que a Ilma tem na área dela, eu na minha, e a gente quer unir forças para esse sentido. E o nosso sentimento é isso, né? O sentimento de não ser o contador que faz o tradicional. A gente quer ser o contador que ajuda, de fato, o negócio do cliente a melhorar e tudo mais. Essa sensação, essa mesma generosidade que a Ilma teve comigo ao me ajudar, ela tem isso no dia a dia com os clientes, e por isso que ela toca aqui a operação. A gente está fazendo um monte de ajustes na operação para melhorar cada vez mais para os clientes. A gente juntou a operação, a gestão, na verdade, da PJ Plus e da FinTime. A PJ Plus é um escritório do nosso grupo aqui, que é focado em PJ, atende aqueles profissionais que precisam emitir a nota ali para receber sua remuneração mensal. E aí uma entrou lá e fez um excelente trabalho, e a gente está replicando tudo que ela fez de bom lá para melhorar a estrutura aqui da FinTime. E agora cuidando não só da FinTime, mas do grupo todo. E é isso, a gente se tornou só através desse encontro aí, desse pedido de ajuda que ela me Pedido fez. de socorro, né? Deixa eu só complementar uma coisinha, porque ele falou da gratidão, né? E a gratidão, ela é mútua, porque ele estava precisando de ajuda, mas eu também, recentemente, tinha saído do meu emprego, e eu estava sem trabalho ainda e decidindo o que eu ia fazer da vida. Pensando assim, e aí, vou me candidatar a outra vaga. Foi uma época que a região aqui estava com uma escassez grande de vagas de emprego, e eu achava vagas assim, para fazer 3 vezes mais do que eu já fazia, para ganhar metade do que eu ganhava, e aí eu estava assim, agora, me lanço ou não me lanço, o que eu vou fazer? E aí surgiu a oportunidade, eu falei, olha, eu posso ter uma oportunidade aqui, né, de ajudar outros contadores de repente, de montar o meu próprio escritório. Então, a gratidão, ela é mútua, porque ambos estavam precisando, tá, Ney? E durante vocês contando a história de vocês, né, vocês falaram que vocês justamente se juntaram, assim, porque tem essa questão que vocês não queriam ser uma contabilidade tradicional, os dois tinham esse mesmo pensamento, né, vocês não queriam só emitir guia, vocês não queriam só cumprir calendários fiscais, correndo atrás de prazo, vocês queriam realmente entregar um serviço de valor para o cliente, né? Para ele realmente ter uma boa gestão do seu negócio, né? E falando sobre isso, realmente sobre gestão contábil, financeira, quais são as principais oportunidades que vocês veem de aumentar um lucro, uma empresa aumentar um lucro por ter uma boa gestão contábil financeira? Quais as principais oportunidades que vocês veem dentro disso? Bom, eu acho que eu citei algumas já, né, nos exemplos anteriores, né? Então, quando a gente falou de organizar a empresa, é o primeiro pilar. Se você organiza a empresa, você consegue sair da escuridão e consegue ver os números ali, e com base nos números você toma decisões inteligentes. Hoje em dia não tem como falar de uma boa gestão de uma empresa se você não olhar dados e tomar decisões baseadas em dados. É isso que a gente faz aqui. A gente organiza as finanças do cliente para que ele tenha condição de enxergar ali as oportunidades de ganho. Então, se eu fosse elencar o primeiro pilar é esse, é o pilar de organização, para que você tenha clareza dos números ali. E com isso, com essa clareza, você consegue aumentar o lucro reduzindo despesa. Você pode aumentar o lucro mexendo ali numa negociação com o fornecedor, porque de repente você encontra ali que está pagando muito caro num item. Você pode aumentar o lucro fazendo, por exemplo, um processo acontece muito, gestão de ciclo financeiro. É um nome técnico aqui, mas às vezes acontece do nosso cliente, ele vender com 30 dias e pagar com 15. Né? Aí, ou o contrário, o cara simplesmente ele acaba vendendo com muito... vendendo um prazo muito alongado ali, muito extenso, só que o prazo do fornecedor é maior ainda. Então, você tem um desequilíbrio de caixa ali, que isso acaba sendo ruim para a empresa. O excesso de caixa, às vezes, gera problema, e a falta de caixa gera problema mais ainda. O excesso de caixa é um problema bom que você pode administrar ali, fazendo, de repente, uma redução de capital, ou, de repente, fazendo ali uma boa gestão. Mas eu digo que o excesso de caixa é ruim, porque no mercado específico, como publicidade, que é o mercado que eu vim construir minha carreira inteira em cima desse mercado, existe esse excesso de dinheiro porque, às vezes, o cliente, né,
que é o anunciante, ele injeta dinheiro na agência para que ele gaste esse dinheiro com publicidade. Pensa, por exemplo, uma marca qualquer que queira anunciar nas principais redes de veículo de comunicação aqui, SBT, Globo e etc. Existe, às vezes, o adiantamento do pagamento, e o cliente está com um dinheiro muito grande no caixa, ele não sabe se aquele dinheiro ali é dele, se é dinheiro que ele vai ter que repassar para fornecedor, e muitas vezes ele acaba tomando decisão ruim de tirar aquele dinheiro ali como se fosse lucro, comprando bens, comprando um carro e tudo mais, e aí quando chega a data de pagar o fornecedor e pagar o veículo, ele não tem o dinheiro, aí ele quebra. Então, o excesso de dinheiro também é ruim se não souber ser bem administrado. Por isso que eu acho que o pilar de organização dá essa clareza absurda para o empreendedor, tá? É isso. E assim, Marcela, a gente pode citar também, né? Nós falamos aqui sobre questão de redução tributária, né? Então, quando você faz uma análise, né, do negócio, do cliente, que você entende exatamente a forma como ele opera, você consegue achar, daí dentro da legislação tributária, né, aí técnica, benefícios que você pode utilizar no negócio daquele cliente, e ele vai automaticamente ter mais lucro, ele vai pagar menos imposto, de forma correta, de forma legal, né? Isso não é nenhum crime, não é sonegação, nada disso. Existem brechas dentro da legislação que permitem ser utilizado, mas para isso você precisa conhecer o negócio do teu cliente. O Ney falou em redução de despesas. Na nossa metodologia, a gente obrigatoriamente implanta um sistema de gestão ou adapta o sistema de gestão do cliente. Às vezes o cliente tem 3 pessoas para fazer uma tarefa que é extremamente manual. Quando ele vai para um sistema de gestão, ele reduz drasticamente o tempo daquela tarefa. E aí ele pode realocar aquele recurso ou mesmo demitir, às vezes, funcionários, porque ele não tem necessidade de tanta mão de obra. Então, são situações pequenas que, às vezes, no dia a dia, se ele não tiver dados para olhar, ele não vai perceber. E aí, quando ele começa a ter dados, quando ele começa a visualizar essas informações, ele começa a entender o negócio dele e ter domínio do negócio dele para aí sim tomar decisão. Parcelamentos, a gente já pegou casos aqui de parcelamentos que a gente conseguiu reduzir juros em mais de 50% de juros para o cliente. Né? Uma economia tributária que é dinheiro que ele iria injetar, mas como que a gente descobriu isso? De olho nos parcelamentos, nas opções que surgiram, né, nos programas que o governo vai lançando, e aí a gente olha e fala, olha, você tem um parcelamento X, mas esse aqui está melhor. Se a gente trocar, a gente consegue economizar tanto de juros, porque tem uma redução boa. E para fazer tudo isso, só de fato estando no dia a dia da empresa do cliente. Então, tem N opções aí que a gente poderia falar de como ter lucro, mas o que é importante aqui a gente deixar claro o contador ele tem que ser parceiro do cliente, tem que haver essa troca. Não dá para o contador fazer tudo sozinho e não dá para o cliente fazer tudo sozinho. Se eles não se unirem, se eles não se ajudarem, se eles não trocarem informação, se eles não trocarem figurinha, né, Ney? Fica difícil, de fato, a empresa crescer. E só um dado complementar que você falou, Irma, é que 85%, segundo o IBGE, das empresas no Brasil pagam impostos indevidos. Olha que número absurdo. 85%. 85%. Eu vi essa pesquisa essa semana, eu fiquei chocado. Mas aí, por que acontece isso? Porque, pensa bem no mercado, um supermercado tem quantos itens no supermercado? São milhares de itens lá dentro, né? E aí, cada item tem o seu RG, o RG do produto, que é o NCM, né? E a tributação é por NCM. E aí você tem a situação a mercadoria vem de um outro estado, tem uma regra, se é vendido internamente tem outra, se é um produto incentivado pelo governo tem isenção tributária, substituição tributária, tem um monte de coisa, um monte de regra que, como a Irma falou, essas regras mudam todos os dias, e é humanamente impossível um escritório que faz todos os segmentos conseguir acompanhar essa legislação sem que tenha uma base tecnológica muito forte. Hoje, a gente, aqui no Grupo FinTime, a gente tem umas empresas que são de comércio, porque a gente acabou herdando esses clientes da nossa junção com a empresa da Ilma,
e a gente cuida com muito carinho, porque a gente já conhece a estrutura e a operação delas. A gente tem também empresas de comércio que são construídas por clientes nossos aqui. Então, por exemplo, a empresa minha de tecnologia abriu uma farmácia. E aí, como são empresas do mesmo grupo, a gente acaba cuidando junto. Mas nosso foco principal hoje é focar em empresas de serviços que estão com essa dor do crescimento. Por que a gente se especializou em serviço? Porque a gente sabe que, por mais que a gente tenha bastante tecnologia, a legislação ela muda muito. Então, não dá para pegar todos os segmentos do Brasil, porque a gente não daria conta de fazer um bom trabalho. A gente prefere qualidade do que quantidade. Então, quando o cliente bate na nossa porta hoje, a gente faz uma reunião interna, né? Se for um cliente que não seja de serviço, não um cliente que seja um segmento muito especial. A gente monta com uma comissão interna e a gente discute se aquele cliente a gente tem capacidade técnica e equipe e ferramentas para gerenciar a tributação dele sem fazer o cliente entrar nessa estatística horrível aí de 85%, sabe? Se a gente tiver capacidade, a gente atende, senão a gente dispensa porque a gente entende que a qualidade é melhor do que a quantidade. Entendi, gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente está chegando no final, passa super rápido, né? A gente está chegando no final do nosso FinTalks, mas eu queria deixar uma pergunta final, na verdade. Queria que vocês escolhessem uma única dica, um único conselho. Se vocês fizessem, assim, esse tempo que vocês têm de experiência, de mercado, quero que vocês escolhessem um único conselho que vocês pudessem dar para o empreendedor que está começando agora. Cada uma, por favor. Quer começar, Ney? Ou eu começo e você finaliza? Como você preferir, vai lá, você. Bom, então eu vou lá no princípio, né? O empreendedor que está começando, se munir de informação, né? Se muna de informações, de pessoas boas, qualificadas ao teu lado, um contador que você confie, porque não adianta não confiar no contador, essa relação também não vai ser duradoura, então você precisa confiar no teu contador, e buscar informações do seu negócio, isso é primordial. A gente chama, um termo técnico para isso, é plano de negócios, fazer um plano de negócios. Para que serve o plano de negócios? Para você enxergar todas as dores, todas as dificuldades, a concorrência que você vai ter no seu negócio, o que você vai precisar de fato para ter uma diferenciação dos demais que já estão no mercado. Então, o que eu digo para quem está começando é buscar informação, tomar as rédeas do seu negócio, olhar para ele com carinho e dizer, não, isso aqui é meu, então eu vou cuidar, eu vou trabalhar, eu vou ter pessoas me ajudando que vão, de fato, me levar ao crescimento e ter um foco, um objetivo muito bem desenhado, né? O Ney falou lá no início, e é o que mais a gente tem casos aqui. Empresas que, às vezes, não separam o patrimônio da empresa do patrimônio do sócio, e aí, muitas vezes, o sócio acha que não está tendo lucro. Minha empresa não tem lucro, minha empresa não tem lucro. Mas aí, quando nós vamos mostrar para ele que, de fato, todo o lucro ele está retirando da empresa, e ele nem percebe que ele está retirando, porque às vezes ele retira um valor ali mensal, mas ele paga mais a escola do filho, mais o convênio, mais isso, mais aquilo. E aí ele não percebe, ele não tem muitas vezes noção de que ele acha que ele está retirando um valor, mas ele está retirando muito mais. E isso está deixando a empresa dele descapitalizada. Então, eu diria como um conselho isso, informação e buscar, de fato, parceiros, né, que estejam dispostos a, junto com você, empreendedor, travar essa batalha de crescer nesse cenário que nós temos, que não é fácil, mas que é possível sim. Eu acho que é isso. Boa. Bom, eu vou deixar como mensagem final para o empreendedor o seguinte, cuide do dinheiro, porque o que é falir uma empresa, gente? Eu ouço de vários empreendedores que têm orgulho até de falar assim, eu fali 3 empresas antes de acertar, eu falei 4 empresas antes de acertar. Graças a Deus eu ainda não falei nenhuma empresa e pretendo não falir. E eu acho que eu não fali a empresa porque eu já vim com essa bagagem de cuidar do dinheiro, pela formação em administração, por ser contador, por cuidar de gestão financeira, que era a minha profissão. E então, cuidar do dinheiro é a sua primeira missão, porque falência é quando você não tem mais dinheiro para pagar as suas contas e para o seu negócio não girar. Você não quebra uma empresa porque tem um produto ruim. Você quebra uma empresa porque você não teve dinheiro suficiente para conseguir pivotar e refazer o seu produto. É isso que você precisa pensar, beleza? Então, essa é a minha mensagem final para os
amigos empreendedores. Gente, e uma Ney, muito obrigada pela participação de vocês nesse episódio. Tirei o Ney do lugar dele para mudar um pouquinho, mas eu queria agradecer aí pelo episódio, por vocês compartilharem todo esse conhecimento que foi super rico. E é bom até para a gente que não é da área, que eu não sou contadora, conhecer um pouco mais, né, a fundo. Então, muito obrigada. Você que está assistindo a gente, você que é empreendedor, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de assinar os nossos canais, de assistir os episódios passados e os próximos que virão também. Então, muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Marcela.